Alô, galerinha do canal BioOnline, você tem dúvidas sobre os processos que envolvem a digestão do nosso alimento no nosso sistema digestório? Então fique ligado na aula que nós vamos falar sobre sistema digestório humano. Alô, galerinha! A aula de hoje vai tratar um dos sistemas mais cobrados em provas de vestibular e envolve justamente todo o nosso processo digestivo. Nós temos, na verdade, a necessidade de compreender como é que se dá o processo de digestão, mas, sobretudo, é fundamental que você saiba que esse processo digestivo envolve dois tipos de mecanismos. Mecanismos que eles são literalmente mecânicos e, por outro lado, mecanismos que também são químicos. Por isso que nós falamos constantemente em digestão mecânica e digestão química. Mas antes de nós falarmos sobre isso, entrarmos nesses detalhes, é fundamental que a gente trabalhe com os nossos objetivos da aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, os nossos principais objetivos serão identificar os componentes do sistema digestório humano, reconhecer as funções de cada componente do sistema digestório e compreender o processo da digestão relacionando a função de cada tipo de alimento. Então, esses serão os nossos principais objetivos ao longo da nossa aula. Mas o primeiro ponto que a gente tem que iniciar a nossa discussão é quais são as funções do sistema digestivo ou quais são as funções do sistema digestório. O sistema digestório está associado à quebra, que é o processo de digestão mecânica e química de grandes substâncias em suas unidades. Ou seja, pessoal, a gente ingere moléculas grandes que elas serão digeridas para que elas possam formar as suas unidades. E a partir da formação dessa unidade, seremos capazes de absorver essas unidades. Então, você ingere moléculas grandes, quebra essas moléculas, forma as suas unidades para você, então, absorver essas unidades. Por isso que a gente coloca aqui, envolve a ingestão, digestão e absorção de nutrientes. Então, a gente ingere moléculas grandes, digere essas moléculas até as suas unidades, até que você tenha a capacidade, então, de absorvê-lo. Tudo bem até aí? Então, a nutrição envolve a ingestão, digestão e absorção. Ingere grandes moléculas, digere até as suas unidades, até você ter a capacidade de absorver. As grandes moléculas são chamadas polímeros e as suas unidades são denominadas monômeros. Então, ingere grande para digeri-la e depois a gente vai absorver as suas unidades. Então, galerinha, analisando por essa perspectiva, o que é que nós temos agora? Vejam só. Quando a gente ingere carboidratos polissacarídeos, eles serão digeridos por meio de carboidrases e essa digestão vai gerar os monossacarídeos, né? Eu vou fazer a ingestão de macromoléculas e absorver os seus monômeros, as suas unidades. As proteínas são digeridas pelas proteases para formar os aminoácidos. Os lipídios são digeridos pela lipase para gerar ácidos graxos e glicerol. E os ácidos nucleicos são digeridos pela nuclease até originar os nucleotídeos. Então, aqui eu tenho as macromoléculas e aqui eu tenho as suas unidades que serão absorvidas ao longo do nosso trato digestório. O que é fundamental é que você entenda que essas substâncias desempenham papéis interessantes para o nosso organismo, como, por exemplo, os polissacarídeos, os carboidratos têm função energética e alguns desempenham função estrutural. As proteínas, basicamente função estrutural, em desequilíbrio elas também podem fornecer energia. Os lipídios têm uma função energética essencial, embora alguns também possam participar ou desempenhar uma função estrutural. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são muito mais funções reguladoras, armazenam informação genética, estão associados também, à decodificação dessa informação
e a manifestação de todas as nossas características. Percebam que cada um desses nutrientes que fazem parte dos nossos alimentos desempenha uma função específica, desempenha uma função fundamental, essencial para a manutenção da nossa homeostase, para a manutenção do nosso equilíbrio. E aí você precisa, de uma certa maneira, para sintetizá-los, absorver as suas unidades que serão obtidas pelo processo digestório. Aqui nessa imagem a gente representou fundamentalmente a digestão química, embora nós saibamos também que há uma digestão mecânica. E aí a gente começa a discutir sobre, inicialmente, o processo digestivo e o sistema digestório como um todo. Me acompanha, pessoal? O sistema digestório ele é formado pelo tubo digestivo e pelas glândulas anexas. Então, acompanhe a imagem. Quem é o tubo digestivo? Veja, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, finalizando no ânus. Tudo bem? E quem são as glândulas anexas? Nós temos as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. E aí você tem que tomar cuidado, tá? Fígado, pâncreas e glândulas salivares fazem parte do sistema digestório. Não fazem parte do tubo digestivo. O nosso tubo digestivo, por iniciar na boca e finalizar no ânus, nós afirmamos que ele é um tubo digestivo completo. A nossa digestão ela acontece exclusivamente fora da célula. Então, é uma digestão do tipo extracelular. E aí que tem um detalhezinho. Ao longo do nosso tubo digestivo, ao longo do nosso trato digestivo, você vai ter processos de digestão e processo de absorção. E é aí que a prova vem. A prova, geralmente, ela vai colocar para vocês lugares específicos onde acontecem determinados processos digestivos ou absortivos. Então, galera, nesse sentido, nós precisamos analisar a primeira cavidade digestória, que é a boca. Na boca, nós percebemos a presença dos nossos dentes. Nós temos 32 dentes, 16 na arcada inferior, 16 na arcada superior, divididos em incisivos, caninos, premolares e molares, cada um com a sua respectiva função. O incisivo, por exemplo, raspa o alimento, os caninos perfuram e rasgam, premolares e molares trituram os alimentos. Nas nossas línguas, nós vamos observar estruturas sensitivas, quimiorreceptoras, que vão perceber o paladar, que vão perceber o sabor da nossa comida, amargo, azedo, doce, salgado. Então, essas papilas gustativas são importantes para que a gente possa identificar os sabores dos nossos alimentos. A digestão mecânica está associada ao processo de mastigação. Então, quando você começa a mastigar o alimento, o tamanho do alimento ele vai reduzir. E a partir do momento que você reduz o tamanho do alimento, facilita a atividade das nossas enzimas. Quando você começa a mastigar, automaticamente você começa a estimular a produção da saliva. E essas glândulas salivares, então, liberam a saliva, causando o processo de ensalivação, e esse alimento, agora chamado de bolo alimentar, passa então a sofrer uma digestão química. E a digestão química da boca, pessoal, é feita por meio de uma enzima chamada de amilase salivar ou pitialina. A amilase salivar ou pitialina, ela vai pegar o amido, o carboidrato, e vai digeri-lo até maltose. Cuidado, o amido é um polissacarídeo, a maltose é um disacarídeo. E esse processo digestivo na boca acontece num pH aproximadamente neutro. Eu chamei a atenção de vocês que eu disse que o amido é um polissacarídeo e a maltose é um disacarídeo. Por quê? Porque essa digestão não é total. Eu mostrei para vocês anteriormente que a digestão do polissacarídeo, ela vai ser finalizada em monossacarídeo. Aqui a digestão do polissacarídeo vai até disacarídeo. As nossas células são incapazes de absorver esse tipo de molécula. Tudo bem? Deu para fixar essa ideia? Agora acompanhe o raciocínio. Esse alimento mastigado e ensalivado, ele é chamado agora de bolo alimentar. E o bolo alimentar, pessoal, ele tem uma particularidade. Ele vai passar por um processo denominado deglutição. Então, a deglutição é quando o bolo alimentar vai da boca para a faringe e da faringe vai para o esôfago. Só que a faringe se comunica com a laringe por um orifício denominado glote. Quando você vai deglutir, a glote ela é fechada por uma cartilagem chamada epiglote. E assim você evita que partículas alimentares sejam direcionadas para o trato respiratório.
Caso você esteja mastigando muito rápido, falando ao mesmo tempo e comendo, mastigando e falando ao mesmo tempo, é possível, por exemplo, que partículas alimentares atravessem para a laringe e aí vai para a via respiratória. E qual é a reação do teu corpo? Tossir é um engasgo. Então, o engasgo é quando o alimento saiu da via digestiva e partículas desse alimento foram para a via respiratória. Tudo bem, pessoal? A partir do momento que a epiglote fechou a glote, o alimento, então, vai chegar ao esôfago. E quando ele chega ao esôfago, pessoal, ele vai descendo de forma involuntária por meio de um movimento chamado de movimento peristáltico. Então, o movimento peristáltico ele é determinado pela contração do músculo liso. Então, o nosso trato digestivo ele tem um envoltório feito de músculo liso que contribui para esses movimentos involuntários. Então, quando a gente faz referência ao peristaltismo, é esse movimento involuntário que conduzirá o alimento, por exemplo, lá do esôfago em direção ao nosso estômago. No bloco 2 dessa aula, a gente vai começar a falar sobre a digestão no estômago, pessoal. Não perca, acompanhe o segundo bloco da aula.